Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Sérgio do canal Projeto Ator. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A gente já gravou um vídeo pro canal dele, eu vou deixar a descrição aqui tudo certinho pra vocês acessarem lá também. E hoje a gente veio falar sobre filmes que são basicamente sustentados pela atuação de um ator somente ou de uma atriz. Aquele filme que todo ator daria a vida pra fazer. Geralmente são papéis que rendem indicações ao Oscar, Globo de Ouro, em que os atores estão no destaque da produção, eles estão no centro de tudo. Aí a gente vai falar de alguns títulos aqui e abordar algumas questões relacionadas a esses filmes como Até o Fim, 127 Horas, Livre, Gravidade, O Regresso. Recentemente a gente teve muitos filmes super bem sucedidos, esses que eu comentei, mas vira e mexe aparecem filmes nesse formato, né? E é engraçado que todos eles acabam falando de sobrevivência, né? De como lidar com uma situação extrema, como que um personagem que viveu uma vida tão pacata, tão convencional, tem que lidar com uma questão extrema e como isso muda ele, como ele é transformado. Sim, geralmente são histórias baseadas em fatos reais, né? Tem várias histórias. É verdade. Tem muita história que é baseada em fatos reais, porque são aquelas histórias que já nascem prontas para um grande sucesso, né, de cinema. Aquela história que a pessoa vai assistir e vai sentir garra, vontade de melhorar, de mudar alguma coisa que tá vivendo. Enfim. É uma jornada do herói já pronta, né? Baseada numa história real. Tem o Na Natureza Selvagem também. Que também tem. Que tem outros personagens, né? Não é um isolamento total, assim, do protagonista. Ele interage com outras pessoas mais do que esses tem filmes. aquele O Impossível também, que é uma história baseada em fatos reais, que também é sensacional. Então, vamos começar falando. O que você acha desses papéis? Eu queria que você comentasse, assim, pensando na questão da atuação. Quais são as dores e as delícias de viver, pro ator ou pra atriz, viver uma personagem dessa, assim? Cara, eu acho que as delícias é muito evidente pra quem é ator, assim, porque realmente é um trabalho que vai desafiar de todas as formas o ator, porque vai colocar ele em lugares que provavelmente na vida cotidiana dele ele nunca passou, então vai ser necessário uma pesquisa, um estudo para que ele mergulhe de fato naquela realidade que é extremamente distinta, né? E as dores é todo o esforço que vai ser ocasionado por isso, né? Imagina esses dores filmes até que a gente... físicas, Exato, né? Físicas principalmente e físicas, psicológicas também, porque é muito louco parar pra pensar que alguém passou por aquilo e pro ator passar a verdade nessas situações, ele vai ter que realmente entrar de algum jeito naquela história e vai ter que passar isso pro público. Então ele acaba vivendo psicologicamente aquilo, né? Aquela realidade de ficar perdido num lugar ou de não conseguir lidar com alguma situação. Diversa. Bom, eu adoro o Tom Hanks e eu acho que o Náufrago é um exemplo perfeito de filme de ator, assim. Porque a gente acompanha a vida do Tom Hanks, né? Do personagem dele. Como que era a vida de casado, como é que era a vida dele, o trabalho lá na FedEx, né? Que ele trabalhava. E como que do nada tudo mudou pra ele e a gente acompanha aquele problema que ele tá vivendo ali no avião, que vai cair, e ele sobrevivendo realmente na ilha. E eu gosto muito desse filme porque a gente acompanha etapa por etapa, né? Principalmente no início do filme ali, que dia após dia, as pequenas vitórias, as pequenas conquistas. E como essa situação também geralmente leva esses personagens ao entendimento da própria vida pregressa deles, antes deles chegarem naquela situação em si, né? Sim, Às vezes você só elabora questões do seu passado quando você está numa situação de extremidade. Exato. É um autoconhecimento, né, que acontece numa situação como essa, assim, de catástrofe total, né? E tem uma coisa que eu acho muito interessante, que eu tava pensando enquanto a gente tava selecionando esses filmes pra comentar aqui, como alguns atores que eu não botava muita fé, ou que eu não curtia muito, ou que geralmente faziam filmes que eu não gostava muito, eu achava eles um pouco picaretas e tal, eles acabaram, eles acabaram sobressaindo em papéis como esses, e foi uma ótima surpresa pra mim. Por exemplo, o James Franco no 127 Horas, verdade. A Reese Witherspoon no Livre, a Sandra Bullock, que eu gosto, mas enfim, mas a Sandra Bullock é muito conhecida, né, por os filmes questionáveis que ela fez, né? Exatamente, e no Gravidade. Nossa, Gravidade é muito bom, né? É muito bom. Não, e é muito legal você ver esses tipos de atores deslocados daquele tipo de filme que geralmente eles fazem, gêneros que geralmente eles fazem.
E aí, quando dá certo, no caso desses 3, eu acho que deu certo, Também concordo. você acaba tendo uma grata surpresa, né? Sim, o James Franco realmente pra mim também foi uma grande surpresa, porque ele também, assim como a Sandra Bullock, eu acho que ele é uma versão de calças dela, assim, né? Que eram filmes questionáveis, comédias, assim, né? E é muito legal, né? Porque a gente vê mesmo a entrega do ator, né? Pô, aquela cena dele, que não sei se a gente pode falar desse spoiler do filme, até porque aconteceu na vida real, né? Então, mas é muito agoniante, é muito desesperador, assim, quando acontece aquilo tudo. E o Gravidade também, a Sandra Bullock, eu curti muito o filme. Também, né? A gente vê cada micro momento que vai causando mais problema e como é que ela vai sair daquilo, como é que ela vai pesquisar, como é que ela vai se livrar daquilo ali. E a gente vai conhecendo mais do passado dela, às vezes sem necessariamente mostrar nada, né? Sim. Porque a gente vive junto com o personagem. Sim. E também esse tipo de formato, esse tipo de filme e de linha narrativa acaba obrigando, entre aspas, o diretor a tomar decisões mais criativas pra contar, pra encaminhar esse enredo e contar as situações da vida daquele personagem antes daquela situação presente. Por exemplo, obviamente ele vai ter que recorrer a flashbacks. No livro acontece isso o tempo todo, no 127 horas também, pra contar cenas da vida daquela pessoa. Só que não são flashbacks normais, assim, que a gente costuma ver nos filmes, né? Geralmente eles têm uma edição de som super criativa, a forma como eles são inseridos ali na narrativa é de uma forma diferenciada, porque, enfim, como segurar um filme de 2 horas com um único ator, às vezes, sei lá, preso numa rocha, sabe? É verdade. Imóvel fisicamente, além de tudo, né? Porque no caso do livro ela ainda tá andando, então o cenário tá mudando. Ainda tem como, né? Exatamente, mas eu acho isso legal, como a questão técnica, ela tem que encontrar caminhos pra se desenvolver, pra você conseguir manter um ritmo de montagem, pra você conseguir manter uma coesão naquilo, né? E eu acho que um exemplo que acabou não recorrendo a esse recurso é Até o Fim, do Robert Redford. Sim. Né, que eu acho que é um exemplo sensacional também pra falar sobre isso, porque realmente o filme tem que ter recursos narrativos pra a história ser interessante, né? Agora, esse filme Até o Fim, cara, ele segura totalmente, assim. E é um cenário que também não tem muitas possibilidades, é o mar, né? É um senhor que foi... A gente nem sabe o jeito que ele tá fazendo lá, e a gente consegue acompanhar tudo, a gente consegue entender o que ele tá fazendo lá. Poucos diálogos tem, porque ele tá sozinho. Sim. No Náufrago a gente ainda tinha o Wilson, né, pra nos ajudar a entender o que tava passando na cabeça do Tom Hanks. Que é uma saída genial, né? Genial, de passagem. Sim. Virou um dos personagens mais icônicos do cinema, né? E esse Até o Fim é muito, muito interessante ver nesse aspecto. Como que um ator, um senhor ator, um ator foda, na minha opinião, consegue segurar um filme onde não tem diálogo, onde não tem mudanças de cenário e conta uma história muito coerente, assim, muito verdadeira. A gente sabe o que aquele personagem passou e como que ele tá se livrando daquela situação, né? E a gente sempre acaba pensando qual é o caminho que esses atores trilham pra chegar nesse resultado final, como que se dá a preparação desses atores, tanto física quanto psicologicamente, porque são papéis muito complexos que exigem muito desses profissionais. Então eu queria que o Sérgio comentasse um pouco sobre a preparação, né? Isso? Sim. Então, cada ator vai ter o seu próprio processo e até utiliza métodos e técnicas diferentes, né? Não existe uma fórmula a ser seguida por todo mundo. Acho que todo mundo que é ator acaba fazendo uma grande pesquisa sobre o universo que vai trabalhar. Então, no caso da Sandra Bullock em Gravidade, eu imagino que ela se preparou muito para entender o que está acontecendo ali naquele cenário, naquele ambiente que a personagem dela viveu por muito tempo, quais são os riscos de fato que ela corria. Então, essa questão da pesquisa é muito importante. Como é que sobrevive numa ilha por tanto tempo, que desgastes mentais e físicos a pessoa vai ter. Tudo isso numa parte muito teórica inicialmente, que é o trabalho de pesquisa, de conhecer o cenário que o personagem vai viver. Em relação à construção de personagem, também é muito legal ter todo um passado do personagem. Alguns desses filmes, por exemplo, da Sandra Bullock no Gravidade, a gente não sabe direito como é que é a vida dela. Mas a gente, mesmo ela não falando nada no filme, a gente... E claro, tem alguns momentos ali que a gente percebe que ela tem uma filha, né? Mas... Que ela tá ali por um motivo. Que ela tá por um motivo. Então, tudo isso é muito sutil no roteiro. E pro ator não pode ser, pro ator tem que ser a verdade absoluta, aquilo que move ele. Então também tem isso, conhecer muito bem o personagem, que também é muito nítido isso nos outros filmes que a gente citou. O Leonardo DiCaprio no Regresso também é um personagem muito bem construído e ele não fala nada no filme, né? As cenas que ele tá sozinho ali, sobrevivência e tudo, mas ele tem um propósito de estar ali.
E isso tem que estar muito vivo no olhar do personagem. Quanto à parte física, eu acho que vai muito também da preparação do elenco. Né? Eu acho que como essas obras são, né, são de proporções grandes e existe um orçamento que possibilita que os atores se preparem fisicamente para isso. Acho que deve ter muito trabalho corporal mesmo, até porque a parte corporal ela acaba trazendo muita verdade pro personagem em cena. Uma sensação que o personagem vai ter que sentir. Então nessa preparação tem essas sensações, né? Muitos preparadores trabalham com isso, com essa memória, né, do ator. Então é um trabalho que o ator tem que ter, corporal. Isso é indiscutível, né? Ainda mais o James Franco, por exemplo, ele precisou ter conhecimento físico do que ele estava fazendo naquele filme. Então, obviamente, ele teve um preparo anterior de como ele escalava, como que ele... Acho que eles tiveram até um suporte do próprio alpinista real, né? Eu não acompanhei a preparação dele. No final do filme, se eu não me engano, tem até um agradecimento especial pra ele participou dessa parte de preparação, das filmagens, ele deu alguma espécie de suporte, né? Não, isso também é sensacional, né? Como a gente falou que esses filmes têm uma base na realidade, de situações... Pessoas que existem, Isso é muito legal, porque também é outro processo que o ator pode ter, de conhecer o personagem de verdade, né? E trocar ideia com ele, como é que foi, ter essa empatia de entender o que ele passou. Sim. E isso também é outro aspecto para essa construção ser tão verdadeira e tão coerente em cena. Bom, por hoje é isso, e eu super indico o canal do Sérgio se vocês estão querendo se aprofundar mais e entender melhor como é que funciona esse mundo da atuação, dos atores, de todo esse processo, bastidores e questionamentos, enfim. Tem uma série de vídeos que podem tirar muitas dúvidas de vocês, então fica aqui o convite para vocês conhecerem o canal do Projeto Ator. E assiste o nosso vídeo junto, né? Com Lá certeza. no canal a gente falou sobre 3 filmes da Jennifer Lawrence, que é uma atriz que está se destacando muito. E acesse lá o canal, que tem bastante vídeo falando sobre a carreira. E a gente falou nesse vídeo como não é fácil, né? Ser ator não é fácil, não é só pegar um roteiro e ler ali. Ao contrário do que muitos pensam, né? Muitos pensam, Só né? vem o tapete vermelho, né? Mas os perrengues ficam sempre... Exatamente. Aí no meu canal eu falo sobre isso. Sem glamorização da profissão, só realmente a dificuldade, a vida real. Isso aí. Então é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau.